Que tal a gente embarcar numa jornada fascinante hoje? A gente vai partir de ideias bem simples, sabe? Coisas abstratas mesmo, para entender como é que a gente construiu esse mundo super complexo em que vivemos. A pergunta é: como é que uns bloquinhos de construção bem básicos acabam virando civilizações inteiras? É isso que a gente vai descobrir. Olha só para isso. De um lado a gente tem a matemática, pura lógica, né? Equações, abstração. Do outro, uma cidade linda, cheia de história, de vida, Bruges. Parecem duas coisas que não têm nada a ver, não é mesmo? Mundos completamente diferentes. Mas, e se eu disser que eles estão totalmente conectados? Pois é, estão. Então, a grande pergunta é essa aí. Como é que a gente sai da lógica pura, abstrata e chega em civilizações inteiras super complexas? É exatamente isso que a gente vai explorar agora. Vamos ligar os pontos, sabe? Camada por camada, para entender como essa mágica acontece. Então, bora lá começar. E tudo, absolutamente tudo, começa com uma ideia, com uma estrutura. E pra gente, essa estrutura, bom, é a matemática. A gente pode pensar nela como a linguagem universal, o que descreve os padrões de tudo que existe. E a base de tudo? Bom, são os números inteiros. Simples assim. Positivos, negativos e, claro, o zero. Pensa neles como se fossem as pecinhas de Lego mais básicas que existem na matemática. É com eles que a gente começa a contar, a medir, a colocar ordem no caos, sabe? É o primeiríssimo passo para a gente conseguir estruturar o nosso pensamento. E aí, a partir dessas pecinhas simples, a gente começa a construir coisas mais sofisticadas. A gente junta os inteiros e pronto! Criamos as frações, os decimais, os tais números racionais. Cada camada nova que a gente adiciona permite que a gente descreva o mundo de um jeito mais preciso. É um sistema que vai se construindo sobre ele mesmo, entende? Ok, agora vamos mudar de marcha. A gente sai do mundo abstrato das ideias e mergulha no mundo físico. Se a matemática é a lógica por trás de tudo, a biologia... a biologia é o motor. É o sistema que bota tudo para funcionar, que dá vida. Vamos pegar, por exemplo, o sistema cardiovascular. Não é só um coração que bombeia e umas veias, né? Pensa nele como a rede de transporte mais incrível que existe. É um sistema de entregas super eficiente que leva exatamente o que cada cantinho do corpo precisa na hora certa. É um sistema de logística perfeito e totalmente natural. E o mais legal é que cada parte desse sistema é super especializada. As artérias, por exemplo, são como as grandes rodovias que saem do coração. Elas são mais grossas, mais fortes para aguentar a pressão. Já as veias são as estradinhas de volta, sabe? Mais finas, mas igualmente importantes. Cada uma tem uma função e todas trabalham juntas, em harmonia. E se a gente der um zoom, olhar bem de pertinho para o nosso sangue? Adivinha? Ele também é feito de bloquinhos de construção. Enzimas, proteínas, células. Vê como não é só uma analogia com a matemática? A própria vida é um sistema que vai ficando mais e mais complexo, seguindo regras bem precisas, tudo construído a partir de elementos fundamentais. Ok, então beleza. A gente tem a lógica para pensar e a biologia para existir. Mas isso tudo ainda é no nível individual, né? A grande questão é como é que a gente dá o pulo de um ser individual para uma sociedade que colabora? Como é que a gente constrói algo que é maior do que uma pessoa só? A resposta está na comunicação. E aqui entra o próximo bloco de construção, que é absolutamente crucial. A nossa capacidade de registrar e compartilhar o que a gente sabe. É, basicamente, a invenção de uma memória coletiva. Essa linha do tempo aqui mostra uma aceleração que é de cair o queixo. Pensa só, há mais de 5.000 anos, a gente estava lá gravando ideias em tabletinhos de argila. Milênios se passam e vem Gutenberg com a prensa, o que simplesmente revoluciona tudo, permitindo que a informação se espalhasse em massa. E aí, num piscar de olhos, em 1969, a gente está compartilhando a chegada na Lua, ao vivo, com o mundo inteiro. Cada passo desses multiplicou a nossa capacidade de construir em cima do que os outros já sabiam. Pronto, agora sim! Com a lógica, com a vida e com o conhecimento compartilhado, a gente tem todas as ferramentas na mão. Agora a gente pode finalmente começar a construir o nosso mundo físico, nossas cidades, nossas nações. Vamos pegar um exemplo bem concreto para entender isso. Bruges. Tá vendo ali no mapa? Localização super estratégica na Bélgica. Essa cidade já foi um dos centros mais importantes do mundo. Mas como é que isso aconteceu? A história de Bruges é, na verdade, a nossa jornada toda, só que em miniatura. Começou pequenininha, como uma fortaleza romana. Séculos depois, usando o quê?
lógica e conhecimento compartilhado. Eles desenvolveram técnicas de comércio, finanças e a cidade virou um polo do comércio europeu. Chegaram a criar a primeiríssima bolsa de valores do mundo. Impressionante, né? E olha, esse padrão não é uma coisa só de Bruges, não. Vamos viajar um pouco mais para o sul, para Amora, em Portugal. Cenário completamente diferente, outra cultura, mas os mesmos princípios básicos estão lá funcionando do mesmo jeito. A história de Amora é feita de camadas, sabe? Começou com os romanos, depois foi moldada pelos árabes e, muito mais recentemente, teve um crescimento gigante depois da Revolução dos Cravos em 74. Cada povo que passou por lá trouxe ideias novas, uma lógica diferente e foi construindo em cima do que já existia. Então, quando a gente já tem essas sociedades bem estabelecidas, uma coisa mágica acontece. A camada final aparece. A cultura é a expressão mais pura e única da alma de um povo. E a cultura aparece, por exemplo, no sabor. Pensa num waffle belga. Não é só comida, né? É uma receita que foi melhorada e passada de geração em geração. É uma experiência que virou um símbolo do país, conhecido no mundo inteiro. Ou então a cultura pode aparecer numa indústria artesanal, como a da cortiça, lá em Portugal. O conhecimento de como tirar e trabalhar esse material é uma herança, sabe? Passada de mestre para aprendiz. E isso molda não só a economia, mas a identidade do lugar. A cultura também cria tradições globais super complexas, como o Natal. As raízes do Natal vêm lá de trás, de festivais antigos do solstício de inverno. Com o tempo, foi tudo reinterpretado, adaptado. E hoje? Hoje é um evento cultural e econômico gigantesco, que conecta a gente do mundo inteiro de várias formas diferentes. E cultura, claro, também é algo super moderno, super vivo. É a paixão que une todo mundo por um time de futebol como o Club Brugge. O clube foi fundado lá em 1891 e até hoje ele representa a identidade da cidade, a rivalidade, cria um sentimento de pertencimento que faz milhares de pessoas virarem uma só voz no estádio. E às vezes, toda a cultura e a história de um lugar podem ser resumidas em um único número: 47. Esse é o número de sinos que tem no campanário de Bruges. Cada um deles é uma prova da engenharia, da arte, da história da cidade. Um som que ecoa através dos séculos. Então, olha só a jornada. A gente partiu dos números, passou pela biologia, pelo conhecimento compartilhado, construiu cidades e, finalmente, criou culturas. Cada camada se apoiando na anterior, criando coisas cada vez mais complexas e, às vezes, de uma beleza que a gente nem espera. Fica claro como tudo está conectado, né? E isso nos traz a pergunta final. Com todos esses blocos de construção que a gente tem hoje, o que será que vamos criar a seguir?